Psi, hoje a conversa é com você, sobre um assunto que tem muitos comentários, gente que concorda e discorda de muitas coisas. Afinal, como separar o nosso profissional do pessoal? Como não levar as emoções dos atendimentos para casa? Nesse vídeo, eu vou te dar algumas dicas práticas de como separar o nosso pessoal do profissional e não levar todas as emoções para casa. Mas antes de começar, você já sabe, né? Curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, afinal eu também preciso da sua ajuda para levar cada vez mais conhecimento sobre psicologia e saúde mental. Conto com você. Saber separar as emoções do nosso trabalho, da nossa vida pessoal, é fundamental para que a gente mantenha um bom equilíbrio na nossa vida também. E acho que esse é um medo muito grande, principalmente de quem está começando os atendimentos. E aí cai normalmente em algumas armadilhas. Eu tenho que ser completamente distante do paciente, eu não posso mostrar emoção, o paciente não pode saber nada da minha vida, me seguir nas redes sociais, imagina, impossível. E tudo isso a gente sabe que dificulta ainda mais o vínculo com o seu paciente. Tem uma grande diferença entre você se mostrar próximo ao seu paciente, ele saber alguns detalhes da sua vida, ou você sentar num bar para tomar uma cerveja com ele. Entende? São coisas completamente diferentes. Mas o que eu vejo as pessoas falando, principalmente nas redes sociais, é um medo tão grande de que tem que se esconder do paciente, como se ele não pudesse nunca saber nada da sua vida. Se o paciente te faz uma pergunta na sessão sobre você, você treme, o coração palpita, você fica suando frio, fala, meu Deus, como é que eu respondo? Se você é casada, se você não é, se você gosta da música X ou Y, aquelas coisas que durante o bate-papo vão aparecer naturalmente e o paciente às vezes tem um pouco de curiosidade. Claro, com o tempo a gente vai entendendo o porquê da pergunta do paciente, o quanto aquilo é uma curiosidade genuína e sem malícia ou problema nenhum, ou o quanto ele está transferindo para você alguma coisa. Mas no começo é difícil mesmo a gente entender. Então, a primeira dica que eu te dou é terapia. Você já sabe, você passou a sua graduação inteira ouvindo isso dos professores. O psicólogo precisa estar em dia com a sua terapia. Se você não se conhecer e se você não lidar com as suas questões, às vezes de autoestima, de como se mostrar para o outro e tudo isso, vai influenciar demais nos seus atendimentos. Autoconhecimento é fundamental para que a gente possa estar por inteiro para o nosso paciente. Juntinho com a nossa terapia individual está a supervisão. Sim, você principalmente recém-formado, supervisão é obrigatória. Por que eu coloco entre aspas? Porque eu particularmente acho que é sim obrigatória. Mas os nossos conselhos federais e regionais não dizem que é de fato obrigado. Eles sugerem com muita ênfase que seja feita a supervisão, não só porque você acabou de se formar e talvez apareça ali algum caso um pouco mais delicado, um pouco mais complexo, que você realmente precise de uma ajuda profissional, mas sim para você ir traçando o seu caminho, a sua prática, a sua clínica, né? E poder desenvolver um pouco mais do seu lugar como terapeuta. Como é que você vai ser como profissional? Você realmente quer ser aquele profissional frio, distante, né? Que seja em qual abordagem for, mas que não fala nada e que não fala nada da sua vida de jeito nenhum, né? Se um paciente te elogiar, te fala, nossa, que esmalte bonito, você, né, ignora e finge que não falou nada, ou você quer uma clínica um pouco mais tranquila, fluida, para até mesmo que exista uma identificação do seu paciente com você. De novo, tem uma grande diferença entre a gente ser um pouco mais flexível ou sentar no bar para tomar uma cerveja com o paciente. E não é disso que eu estou falando. Precisa sim de uma divisão, um certo limite, principalmente para que a gente entenda o que é nossa vida pessoal do que é a vida profissional. Dentro dos meus atendimentos clínicos,
Desde o começo, para mim sempre foi muito importante desenvolver um bom vínculo com o meu paciente, sempre respeitando o meu paciente, o jeito dele, o que ele espera, o que ele quer, e a gente vai aprendendo a identificar. Mas desde o começo, para mim, era muito claro que eu não seria aquela psicóloga fria e distante, que o paciente não poderia saber nada sobre mim. Eu não chego contando nada da minha vida para o paciente, isso de fato não é importante. Mas se ele me pergunta alguma coisa que eu julgo que não vai interferir no processo terapêutico, que entendo que é apenas uma forma dele se identificar comigo, sem problema nenhum. Por exemplo, quando um paciente vem me contar uma história sobre o seu pet, um cachorro, um gato, um peixe, não importa. E aí ele pergunta se eu tenho um pet. E eu tenho. A Nina, a maioria de vocês que me seguem nas redes sociais já conhecem ela. Então, eu não vou mentir para o paciente, eu não vou perguntar para ele o porquê que é importante para ele saber se eu tenho um pet. Ele só tem uma curiosidade, e aí eu respondo tranquilamente: tenho sim, eu tenho uma cachorra. E ali acontece identificação. Normalmente a gente consegue conversar alguns minutinhos. Ai, você gosta de cachorro? Eu também. Ai, qual é a raça? E tá tudo bem, isso não faz mal ao processo terapêutico, vai trazer mais humanidade para esse profissional frente ao paciente. O paciente olha para a gente ali com mais humanidade, entende que também somos seres humanos e que a gente também tem gostos e preferências. Então, são situações que não vão trazer nenhum problema para o processo terapêutico do paciente. Assim como quando a gente fica doente. Sim, psicólogo fica doente, você sabe disso. Eu preciso esconder isso do meu paciente, se eu precisar cancelar uma sessão sem dar satisfação nenhuma e simplesmente dizer não posso atender hoje, estou cancelando e acabou, o paciente pode se sentir invalidado, abandonado. Quando você fala para o paciente, olha, hoje eu não estou bem, eu estou com uma gripe forte, eu passei mal, alguma coisa aconteceu, você não precisa detalhar o que você está sentindo, você não precisa falar, nossa, mas eu estou com dor de barriga ou qualquer coisa do tipo. Mas fala, não estou me sentindo bem hoje, eu fui no hospital, estou tomando remédio. Eu, particularmente, nunca tive problema sobre isso com os meus pacientes. Quem me segue há mais tempo sabe que eu perdi meu pai. Vão fazer quase 3 anos. E todos os meus pacientes acompanharam o meu processo de luta contra a doença com meu pai, ir aos médicos. Eu tive que cancelar inúmeras sessões com os meus pacientes, porque meu pai passava mal, porque tinha quimioterapia, porque tinha um monte de coisa. E eu sempre troquei muito isso com o meu paciente, né? Expliquei para eles o que estava acontecendo, né? E sempre deixei eles a par ali do que eu estava enfrentando. E eu posso te dizer, isso só nos aproximou, isso fortaleceu o nosso vínculo terapêutico, a confiança que eles tinham em mim e eu neles, de saber que eu tranquilamente poderia dizer, pessoal, meu pai está passando mal hoje, estou indo para o hospital, e eu sei que eles vão entender e que na sessão seguinte a gente vai estar junto. Claro, eu sempre oferecia reposições, quando eram casos que eu sabia que eu não podia cancelar, eu dava um jeito. Gente, eu já atendi paciente de dentro do hospital, e é assim que a gente vai lidando. Mas na grande maioria das vezes, quando a gente é transparente com o nosso paciente frente a um problema grande, eles entendem sim, eles enxergam que do lado de cá também existe um ser humano que vão ter as suas questões. Ah, Juliana, você falou de contar sobre um pet, tudo bem. De um problema grave de saúde, tudo bem. Mas e rede social? Meu Deus, meu paciente me achou no Instagram. Ele pediu para seguir. Será que eu tenho que recusar? Eu falo isso em terapia? Eu não falo nada? Oh, grandes dúvidas da nossa geração, né? O paciente pode ou não pode nos seguir nas redes sociais? Antes de continuar, eu já peço para você pensar qual é a sua ideia e depois colocar aqui nos comentários para mim. Rede social ganhou ali um destaque importantíssimo, até mesmo de divulgação profissional. Então, se você tem um perfil profissional, é claro que o seu paciente pode te seguir, sem problema nenhum. Ah, mas o meu perfil é pessoal. E aí cabe você a avaliar o que isso vai interferir no processo terapêutico e o quanto você utiliza essa rede. Você fica postando fotos, nudes na rede social, mas não me veio outra ideia.
talvez realmente não seja bom o seu paciente ver. Agora, você usa de forma moderada ou você tem um perfil meio profissional, meio pessoal, em que você toma alguns cuidados, obviamente, de exposição, eu não vejo nenhum problema do paciente te seguir. A mesma coisa acontece, eu já recebi essa pergunta até mesmo em supervisão, né? O paciente me encontrou no mercado, eu saí correndo, me escondi no meio dos corredores. O paciente me encontrou numa festa, como é que eu faço? Eu vou te falar o que eu faço. Eu sempre espero o primeiro passo do paciente. Não porque eu tenha um problema de encontrar ele na rua, seja onde for, até mesmo se fosse numa balada. Não é por isso. Mas porque eu preciso respeitar ele. Eu não sei com quem ele tá. Se ele quer falar para a pessoa que eu sou a psicóloga dele. Ou se ele quer simplesmente falar um oi de longe porque ele vai se sentir estranho de estar no mesmo ambiente que eu. Então eu sempre vou esperar que o paciente tome o primeiro passo. Ele vindo me cumprimentar, eu vou no tom que ele vem. Se às vezes, já aconteceu comigo diversas vezes, a pessoa vem, oi, tudo bem? E só dá, tipo, cumprimenta de longe, eu, oi, tudo bem, e acabou. Outras pessoas vêm, me dão um abraço, ai, você é aqui. E aí comenta, e essa aqui é minha psicóloga. Às vezes tá, né, com um amigo, namorado, enfim. E quer me apresentar pra pessoa. E eu aceito tranquilamente. Como já aconteceu de paciente trombar comigo, foi isso recentemente num restaurante, inclusive. Nós nos olhamos, né? Bateu o olhar ali, cruzou, e ele fez uma cara meio de espanto e ele seguiu o caminho dele. E eu segui o meu caminho tranquilamente. Ele sentou numa mesa um pouco longe, eu para cá, e eu fiquei quietinha na minha. Eu preciso respeitar o espaço do meu paciente. Mas nós normalmente atendemos pacientes da nossa região, né? A minha clínica é aqui no Tatuapé. Então, grande parte dos meus pacientes estão aqui entre Tatuapé, Carrão, Vila Formosa, Aricanduva, Penha. Naturalmente, a minha vida também está aqui, né? Mercado, restaurante, shopping. Então, a gente vai encontrar um paciente. E aí cabe você ficar tranquila de que ele sabe que você é um ser humano, então que você faz compra no mercado, que você passeia no shopping, que você vai no restaurante comer como ele, como qualquer pessoa. E isso, a gente tendo mais tranquilidade ao lidar com isso, fica extremamente fácil. Lembre-se, vamos respeitar o espaço do paciente. Talvez ele não se sinta confortável em nos encontrar, ou talvez ele não queira nos apresentar para a pessoa que ele estiver como psicólogo. Talvez ele queira nos cumprimentar também. Já aconteceu comigo. Oi, Juliana, tudo bem? Eu, oi, tudo bem? Você, tá tudo bem. Que legal, você gosta daqui? Sim, e acabou. O que ele falou para outra pessoa que estava com ele, pouco me importa. Às vezes, eles trazem isso na próxima terapia. Também já aconteceu comigo. Tanto, tipo, nossa, adorei te encontrar, te apresentei para minha mãe, para meu namorado. Eu já fui apresentada para todo mundo. E aí foi muito legal eles poderem saber com quem eu falo. Isso é do paciente, tá tudo certo. Assim como esse outro paciente que me viu no restaurante, que não quis me cumprimentar, veio na sessão ali muito angustiado, achando que eu teria ficado chateada. E nós lidamos com isso em terapia, né? Até porque aqui também é um espaço dele. E ele falou: eu fiquei sem graça, né? Eu estava acompanhado de fulano de tal que não sabe que eu faço terapia. Então eu fiquei assim: como é que eu ia te cumprimentar e falar quem é você? Porque perguntar quem é, né? Eu ia falar o quê? Né? E nós lidamos isso em terapia e eu sempre deixo isso muito claro para eles. Se você me encontrar na rua, fique à vontade para me cumprimentar ou não. Eu sempre vou esperar o seu primeiro passo. Isso é respeitar o paciente. E quando a gente faz isso, eles também respeitam o nosso espaço. Eles não vão sentar na nossa mesa do restaurante ou passar a balada inteira do nosso lado, porque eles também estão vivendo a vida deles. Uma outra pergunta, um tanto quanto polêmica, que já me fizeram. Mas e se o paciente me encontrar na igreja, no templo, no terreiro, enfim, algo que represente a sua religião? A gente faz um adendo, eu já respondi essa pergunta num outro vídeo aqui, de que psicólogo, dentro da sua atuação profissional, não tem religião. Nós não podemos nos intitular, eu sou psicóloga tananã, né? Católica, cristã, não pode, né? Isso fere o nosso código de ética. Mas como eu estou dizendo nesse vídeo o tempo inteiro, também somos seres humanos, também temos a nossa vida. Então, se um paciente nos encontra
dentro desse lugar, né? Então, eu vou colocar como igreja, tá? Mas pode ser qualquer outro. Então, ele nos encontra dentro da igreja, tudo bem, ele está encontrando lá a Juliana, a pessoa, não a psicóloga dele. Isso vale para qualquer outro lugar, como eu já disse hoje, antes, né? Mercado, restaurante, onde for. Mas mesmo que seja dentro da igreja, ele pode ter uma identificação. Ah, você vai na mesma igreja que eu, mesma religião? E você fala, sim, mas aqui dentro, né, o que importa é o seu, né? Então, assim, somos seres humanos. Vamos ter lugares, práticas que talvez em algum momento vai colidir ali com o nosso paciente. Quando estamos tranquilas da nossa posição, com terapia em dia, com supervisão em dia, esses assuntos vão ser tratados com a maior naturalidade possível. E também vale ressaltar que o direito de se expor ou não, de aceitar um paciente na rede social ou não, é seu profissional. Se você não se sente à vontade, se você quer separar totalmente a sua vida pessoal da profissional, se você não quer fazer um perfil profissional, ou se no seu perfil pessoal você não quer nenhum paciente, tá tudo bem, é um direito seu. A ideia deste vídeo aqui é pensar um pouco além daquilo que você sente que é seu genuíno e que você tem que levar em conta, mas sim com aquele que falam pra gente o tempo inteiro de pode, não pode, deixa a gente muito confuso. Você tem sempre a opção, você vai escolher qual é o limite. Eu só digo que não tente ser um profissional completamente ausente, frio e distante. Isso faz com que o seu paciente também se sinta distante de você e pode interferir no processo terapêutico dele. Tá bom, Juliana, a gente falou de rede social, de encontrar o paciente na rua, de como lidar, mas e como não levar as emoções dos atendimentos para casa? Esse é sempre um ponto ali difícil da gente lidar. Porque por mais que sejamos profissionais, o que a gente ouve do paciente toca a gente de alguma maneira. Obviamente, né? Não somos uma planta ali na frente, uma pessoa na frente da outra. Então a gente também fica angustiado, a gente fica preocupado, a gente fica feliz com as conquistas do paciente. Mas uma coisa que nós precisamos elaborar constantemente e ir aprendendo como vai ser para você, cada um vai ter a sua forma, é de que na hora que a gente sai do consultório, ou se é online que a gente desliga, né, a telinha do computador, aquilo do paciente precisa ficar ali. Vão ter exceções? Sim, vão ter exceções. Quando um caso é muito complexo, quando uma situação é muito grave, a gente leva, né? Vai pensando, a gente não esquece o paciente, não tem como. Mas a grande questão é que a emoção ou a preocupação que a gente tem com o paciente não domine a nossa vida. Eu não posso deixar de viver as minhas coisas, de estar com a minha família, de sair, de me divertir, né, de cuidar da minha casa, porque eu estou 100% do tempo pensando, ai, mas e aquele paciente? Ai, será que ele falou tal coisa pro chefe? Nossa, será que ele foi lá naquele evento que ele precisava ir? Isso não dá. O que é do paciente é dele e o que é seu é seu. E como fazer isso? De novo, terapia e supervisão vão te ajudar. Mas é você encontrar dentro de você essa regulação emocional. A gente se emociona com o paciente, sim, a gente fica preocupado. Nos momentos de estudo, a gente está pensando num caso ou outro, mas você vai ter que encontrar dentro de você aonde virar uma chavinha para dizer: agora eu sou pessoa física, não sou mais pessoa jurídica, eu estou aqui me divertindo. E aí você vai delimitar também o acesso que esse paciente vai ter a você. Eu, por exemplo, deixo um número de WhatsApp que só os meus pacientes têm, que é só para eles mesmo, e eles sabem que eles podem me contactar na hora que eles precisarem. Juliana, você é louca. Você dá um número de telefone para o paciente, eles vão ficar te mandando mensagem o tempo todo, o dia inteiro, querendo falar com você? Não, não é esse acordo que eu tenho com eles. E quando a gente faz um acordo bem estipulado, eles respeitam e muito esse espaço. Mas eles também se sentem seguros sabendo que podem me acionar no momento em que eles mais precisarem. Isso significa que você precisa fazer igual?
Não, essa é a forma como eu trabalho. Então, os meus pacientes têm um número de WhatsApp específico para os atendimentos, que é diferente do meu número comercial da clínica e que não é o meu número pessoal. E eles sabem que no momento de urgência e emergência, eles podem me acionar. E eles respeitam muito esse limite. Nós combinamos isso desde o começo. Eles sabem que eu não vou estar ali 100% do tempo. Eles sabem que eu posso demorar um pouco para responder, somente se é à noite, madrugada ou num final de semana. Mas é um celular que eu sempre estou ali de olho para ver se chegou alguma mensagem, mas que não me impede de viver a minha vida. Né? Se eu estou no final de semana passeando, o celular tá lá em casa, tá tudo bem. E os meus pacientes sabem disso e respeitam demais esse espaço. E usam esse espaço realmente quando eles precisam. E quando precisam, eu vou estar lá. Eu consigo responder, a gente dá atenção imediata do que eles estão precisando. Se for necessário, agendamos uma sessão extra. Enfim, às vezes, meia dúzia de palavras ali na hora em que está passando por uma crise, ajuda demais o paciente. E eu não me importo de ter essa abertura. Isso não significa que você precisa fazer do mesmo jeito. Só estou te dando uma ideia de uma forma de trabalho. E te reforço, os pacientes respeitam sim o nosso espaço, desde que você também saiba impor os seus limites. E aí, quando eles identificam que você é uma pessoa que tem uma vida fora, fica muito mais fácil. Quando eles não fazem ideia de quem é você fora da sessão de terapia, eles podem ter assim a fantasia de que você só trabalha e que fica ali respondendo mensagem deles o tempo inteiro. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar nas estratégias que você, como psicólogo, pode usar dentro da sua prática clínica, que possa ter clareado um pouco desses mitos todos que falam desse distanciamento absurdo que temos que ter do paciente, e que você possa pensar com tranquilidade e clareza o que faz sentido para você, qual é a sua prática profissional, porque no fundo é isso que importa, né? Desde que você respeite os limites éticos da nossa profissão, você vai poder dar um pouco mais ou um pouco menos de espaço da forma como for mais confortável para você. Eu espero que você tenha gostado e eu vou adorar ver aqui nos comentários o que você achou ou me dando até dicas de como você faz. Vamos fazer essa troca? Eu tenho certeza que a gente pode juntos ajudar outros profissionais. Te espero no próximo vídeo.